pedir que os que estão aqui, por gentileza, que você possa estar o mais atento possível. Vou pedir para os que estão em casa, em nome de Jesus, que apesar de você estar em casa e ter maior liberdade, porque você está num ambiente totalmente particular, que é o seu lar, e que nós não estamos te vendo, porque só vocês podem nos ver, mas que você também faça deste momento um momento singular, que você fique aí prostrado diante do Senhor, aí assistindo, ouvindo essa ministração, que você não divida o tempo dessa ministração com qualquer outro a fazer, mas que você esteja completamente concentrado, porque a partir de agora e a partir de hoje, eu vou falar coisas muito grandes e coisas muito graves e coisas muito sérias, coisas como diz a própria epístola que nós começaremos hoje um pequeno estudo. Ela usa a expressão coisas que dizem respeito à salvação da nossa alma, coisas pertinentes à salvação da nossa alma. E nós sabemos que esse ministério, ele tem um único interesse. Eu gostaria muito que os irmãos estivessem claros sobre esse interesse que nós temos. Esse ministério existe em prol, em função ou por causa da verdade divina. Não há nenhum outro interesse no sentido desse ministério para que ele exista. Nós não estamos aqui por causa de número de pessoas. Nós não estamos aqui por causa do dinheiro que os irmãos ofertam de tão bom coração. Nós não estamos aqui por causa de poder humano, por causa de política, por nenhum interesse humano, material, temporal, histórico, passageiro. Todo o nosso interesse se concentra única e exclusivamente na nossa necessidade de conhecer e de experimentar a verdade. Eu nem vou dizer que nós estamos aqui por causa do propósito eterno de Deus ou por causa do próprio Deus, porque Deus é tão grande e tão soberano que de nós Ele não precisa. Absolutamente para nada. Se nós todos hoje morrermos, Deus continua a ser Deus. A obra dele continua inalterada, porque ela é inalterável. Ela continua intocada e continuará intocável, porque qualquer coisa que se faça para macular a obra de Deus, não é possível que a macule, senão nas consciências e nos corações dos homens. Mas a obra de Deus não pode jamais ser tocada por homem algum, pela própria incapacidade do homem de tocar em algo tão inatingível, tão espiritual, como é o caso da obra de Deus, da causa de Deus, do supremo propósito de Deus. Então esse ministério, ele existe por sua causa, pela necessidade que você tem de ter um maior conhecimento, um melhor entendimento da verdade, maior experiência com a verdade. Esse ministério existe por minha causa, porque eu preciso conhecer melhor e experimentar muito mais, ou na medida do meu entendimento, a verdade que o Senhor nos traz. Então, eu quero ser o mais honesto possível com os irmãos naquilo que eu passo para vocês. Eu procuro ser o mais honesto possível, o mais franco. E como já aqui foi anunciado, este ano nós iríamos falar mais abertamente tudo. E eu espero que você ouça com seu coração, que você julgue tudo o que você ouvir a partir das Escrituras, tendo Jesus como a chave de interpretação e de significado de toda a Escritura. Que você julgue as profecias e não as pessoas. E que quando você for de julgar alguma coisa no sentido prático, que seja o seu próprio coração o objeto do seu juízo e do seu julgamento, para que analisando e avaliando você à luz da verdade de Deus, você tenha a oportunidade de experimentar mudanças. Porque quando você olha para o outro a fim de medi-lo, você não se enxerga. Na verdade, você se enxerga. Na verdade, você enxerga no outro todas as projeções negativas que você tem de você mesmo. Tudo aquilo que há de negativo em você, ou em nós costumamos projetar no outro,
e não conseguimos ver que aquilo que enxergamos no outro é fatalmente aquilo que está dentro de nós. E que nós nos recusamos a olhar para nós, a nos identificar, a nos julgar, a nos conhecer, a tratar com o nosso coração e seguir adiante. Eu quero trazer mais uma advertência aos irmãos acerca da natureza desse ministério. Queria muito, de todo o meu coração, que os irmãos compreendessem a natureza do nosso ministério. Existe um problema histórico que nós temos que corrigir, temos tentado corrigir e não temos conseguido a contento a mudança necessária. Entendo perfeitamente que toda mudança passa por carece de muito tempo, não é? Para destruir em nós aquilo que forçosamente construíram em nós. Nós somos produto histórico. Acontece que a igreja de Jesus Cristo, a princípio entenda, Jesus nunca fundou nenhuma instituição chamada igreja. Jesus era apenas alguém que andava de um lugar para outro, contatando pessoas, falando do Pai, falando do reino de Deus, falando do amor de Deus, falando da graça, falando da misericórdia, falando do perdão, expondo as misérias humanas, quando essas misérias eram fruto de um coração farisaico, quando as misérias humanas são tomadas e são aplicadas contra o outro, em nome de Deus, Jesus então vinha para destruir com a verdade qualquer espírito de fariseu, de condenação que esses homens ou aqueles homens poderiam ter. Mas no geral, leiam os evangelhos. Eu tenho desafiado os irmãos a fazerem isso, para nós ouvirmos a voz do Senhor e sabermos exatamente qual é a mensagem que da parte do Pai Ele nos trouxe. Ocorre que, não havendo Jesus criado nenhuma instituição, os homens tomaram do Evangelho para criar instituições. A primeira e grande instituição criada pelo homem chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. Uma instituição humana que toma o nome de Jesus para fazer prevalecer os desejos, as ambições dos homens sem Deus, ou dos homens que, dizendo-se seus representantes, na verdade são muito mais representantes do próprio ego do que de qualquer outra coisa. Quando a igreja se institucionalizou, criou-se um sistema em que as pessoas passam, a partir de então, de um modo ou de outro, a serem dominadas. Os homens têm poder de domínio. Eles querem dominar a vida do outro. Eles querem controlar a vida do outro. Eles querem definir o padrão de comportamento do outro. E em nome desse desejo desenfreado de mando, de poder, esse desejo perverso de poder, de dominação sobre o outro, cria-se toda sorte de doutrinas humanas e cria-se toda sorte de pecados para impor aos homens, e sempre haverá aquele que se diz o representante de Deus, o intermediário, que se dirá o sacerdote, para impor à comunidade um sistema a fim de oprimi-los. Confesso diante de todos que esse ministério já teve esse espírito. Confesso que nos primórdios desse ministério, pessoas foram excluídas, pessoas perderam a sua liberdade de viver a vida cristã por amor ao Senhor, porque havia da nossa parte uma falsa compreensão, faltava-nos clareza de que o Senhor Jesus, de que todos nós e todos os homens são ovelhas do Senhor Jesus, e que homem algum, instituição nenhuma, pode jamais tocar em qualquer que seja o Filho de Deus, a filha de Deus, a ovelha de Jesus Cristo. Jamais. Não temos esse direito, não temos esse poder, não podemos julgar. Nós somos proibidos por mandamento de Jesus a não julgar para não sermos julgados. E a razão está muito explícita, né? Quando você julga,
lembre-se, você está passível de julgamento, e não há nenhum homem sobre a terra que possa julgar, que não tenha nada na sua vida e que não tenha nada no seu coração, passível de julgamento e passível de condenação. Todos nós estamos no mesmo caminho, todos nós precisamos da mesma graça, da mesma misericórdia, do mesmo perdão, do mesmo amor e do mesmo cuidado. E esse ministério, quando entendeu, e saiba, sempre foi e sempre será. Sempre que nós entendermos que procedemos de maneira equivocada, nós vamos corrigir o caminho. Amém? Nós sempre faremos isso. Se nós errarmos, será por ignorância, não por maldade. Se erramos, foi por ignorância, não por maldade. Chegando a nós o entendimento de como viver, de como proceder, nós voltamos atrás, recuamos daquilo que falávamos e fazíamos e passamos a proceder de acordo com a luz e a compreensão que nós temos recebido do Senhor. E, portanto, de um tempo para cá, alguns irmãos, creio, têm na sua Bíblia, na capa da sua Bíblia, uma data que eu pedi que vocês escrevessem. Eu disse, anote a data de hoje na capa da sua Bíblia. Se alguém anotou e tem até hoje a mesma Bíblia, poderá recorrer ao seu registro para saber com exatidão o ano. Salvo engano, foi o primeiro domingo do mês de janeiro de 2014, se eu não estiver enganado. Ou 2014, salvo engano. Porque agora, com a Bíblia virtual, poucos carregam a Bíblia em papiro, né? Olhei para o Josué, procurei aqui uma palavra mais apropriada, só me veio papiro, né? Foi uma vez um pastor foi pregar em um determinado lugar e ele pediu que os irmãos abrissem a Bíblia e ele pegou o celular para poder buscar na Bíblia online dele o texto. Aí o pastor depois foi reclamar para ele que como é que um pregador não tem uma Bíblia? Né? Aí ele perguntou, mas o senhor também não tem Bíblia? Ele falou, não, como eu não tenho? Minha Bíblia está aqui. Ele falou, não, isso não é a Bíblia, isso aí é um livro que só existiu de Gutenberg para cá. Isso aqui é tecnologia, isso aqui é modernidade. Cadê os seus papiros? Cadê os manuscritos, os rolos? Porque as pessoas entendem tão equivocadamente a Bíblia, que eles pensam que se for num celular não é Bíblia. Eles confundem, eles pensam que a santidade está no papel. Você tinha que andar com os couros de bode, de jumento, né? Voltando então ao ponto. Desde 2014, salvo engano, primeiro domingo do ano 2014, eu disse uma frase, pedi que os irmãos anotassem a data e disse, a partir de hoje, neste ministério, o ídolo que está aqui na frente, vocês estão vendo? Ele está quebrado. Quem lembra disso? Deixa eu ver a mão. Os demais não lembram porque possivelmente não estivessem conosco ou nesta reunião. Aí o espanto da igreja foi geral. Mas que ídolo? Ninguém estava vendo nenhum ídolo. Eu falei, o ídolo daquilo que nós condenamos, porque nós pregamos sobre a graça de Cristo, dizemos ser uma igreja da nova aliança, dizemos ser discípulos de Cristo, dizemos que não andamos por usos e costumes, porém, apesar do discurso, quando havia qualquer prática entre os irmãos, né, que está de acordo com os usos e costumes estabelecidos, havia um murmúrio no nosso meio. Ou seja, nós dizíamos que não acreditávamos naquilo, mas se a irmã aparecesse com a unha pintada de vermelho, pensa no espanto ao olhar. Muitas irmãs me procuravam e diziam, pastor, você não vai fazer nada? Vocês entendem? Aí as irmãs começaram com uma base, só aquele clarinho transparente. Aí foram mudando para um rosinha bem clarinho e uma francesinha branquinha na pontinha. A francesinha. Lembram? Aí daqui a pouco estava todo mundo de roxo. Aí foi para o vermelho, foi para o rosa, foi para o vermelho, foi para o roxo. Quando chegaram de unha preta, então, logo a pessoa fala, só pode ser coisa do Satanás. E eu pergunto, o que você tem contra a cor preta? Não, porque Deus fez a unha branca. Então, tem que ser branca. Tem muita coisa que Deus fez em você e você tira. Tira cabelo do sovaco. Tira cabelo mais embaixo.
e foi Deus que fez, e você tira, ou não? Ou não tira? Ah, eu não tiro não. Tudo bem, é problema seu, mas tira. Rapa as axilas, rapa as pernas, tira a sobrancelha. A irmã que condena o outro que fez uma tatuagem, faz uma tatuagem de rena, que também é tatuagem, faz. Ah, mas sobrancelha pode. Pode porque é para você. Para o outro nada pode. O outro tem que ser condenado aos quintos dos infernos, lá queimando com Satanás. Você não, você pode tudo. Cuidado com isso, queridos. Esse ministério, portanto, desde então, assumiu uma postura diferente. E agora eu vou explicar, vou dar a designação e vou explicar para que ninguém tenha dúvida. Esse ministério decidiu que nós seremos apenas uma comunidade, apenas um povo, apenas pessoas. Tem gente que sai, Bispo Alexandre, você pode me chamar só de Alexandre, meu nome é Alexandre. Bispo só se refere a uma função, como pai, como mãe, como professor, como aluno, como presidente da república, como advogado, médico, só isso. Mas são tudo pessoas, certo? E nós decidimos ser uma comunidade de pessoas que têm um interesse comum, de crescerem no entendimento, na graça, no conhecimento, de se melhorar enquanto pessoas. Decidimos que nós não seríamos um ministério que fica intervindo na vida particular das pessoas. Imagina uma pessoa, pensem comigo, vou dar um exemplo, poderia dar 10 exemplos, poderia dar só um para ofender todo mundo, mas basta esse. Uma pessoa, um casal que ama Jesus Cristo, puxa vida, está lá e nas lutas e tribulações da vida, e olhem para mim, só quem conhece a luta de um casal é o próprio casal. Você não conhece a vida de ninguém. Está lá o fulano e a Beltrana vivendo aos trancos e barrancos, ninguém sabe o que acontece, ninguém sabe como aquele casamento aconteceu, como ele foi forjado, porque a sociedade ela é pilantra. Olha para mim, não se escandaliza não. Eu falei que eu ia falar, e eu vou falar. A sociedade fala assim, olha, Nayana, você tem que casar. Você está com quantos anos? Já estou com 25. E não vai casar? Aí a mãe quer que a filha case, o pai quer que case, os irmãos querem que case, o vizinho quer que case, a tia quer que case, a igreja quer que case, o pastor quer que case, todo mundo quer que a Nayane case. Ela fica numa situação, porque todo mundo quer, e se você não se casar, você só tem cara de homossexual. Por que você não casa? Você é gay? Se for homem, então... A sociedade diz que o homem tem que casar, senão é gay. Entendeu ou não? A pessoa se sente obrigada, constrangida. Quando não acontece de a família arranjar o casamento para o outro. Porque a família acha que você, Nayana, tem que casar. Estou tomando por exemplo, tem nada a ver com vocês, absolutamente. Acha que ela tem que casar com uma pessoa alta, branca, careca e rica. E magro. Nayana, você tem que casar com um homem magro. Magro. Não vai casar com um homem igual o pastor Alexandre, que ele é buchudo. Ele é gordo. Homem magro, branco, alto, careca e rico. Aí a bichinha casa, coitada. Ela não queria casar. Ela não tinha dom para casar. Ou talvez queria, mas não era o momento de se casar. Isso quando a igreja não faz o problema também acontecer. Vem a profeta e diz que o Cádmo é o seu escolhido, que Deus mostrou, que Deus disse, e aí junta, casa. Agora quem vai comer o pão que o diabo amassou com o rabo é ela. E agora todo mundo cai fora. Eu disse que a sociedade é pilantra porque ela cai fora. O que ela queria já conseguiu, casar. Agora, dane-se. Problema seu. Agora está todo mundo que obrigou ela a se casar, de longe esperando ela se separar para começar a descer a taca. Perdeu a salvação, vai para o inferno. Olha como o povo não tem futuro. Eu estou errado, irmãos? Em nome de Jesus, olhem para mim, me ajudem. Eu estou sem palavras para expressar o que eu gostaria de dizer.
Aí agora, digamos que o casamento lá na frente não deu certo. E não tinha como dar. Olhem para mim. O primeiro casamento, ou cerimônia de casamento que eu realizei, primeira, resultou no primeiro divórcio da igreja. Está com a história do outro que foi orar pelo gato, que estava doente, acabou de orar, o gato morreu. O pastor foi lá, celebrou o primeiro casamento, primeiro divórcio. Lutamos, lutei, não queríamos, não desejávamos. Chegou um momento tão desesperador do próprio casal, que eu falei as seguintes palavras: olha, o erro de vocês foi o casamento, e o acerto de vocês será o divórcio. Para que vocês, tão jovens, possam começar a respirar, a viver, a crescer e amadurecer. Ah, pastor, você está consentindo no divórcio? Gente, em nome de Jesus, parem. Quem consente em divórcio de quem? Divórcio não é coisa boa. Não é pela Bíblia, não é pelo demônio, não é pelo inferno, não é por Deus, não é pela igreja. É pela família, pelo casal, pela mulher, pelo marido, pelo filho, pela família. Não é bom. Casamento é morte, é rompimento, é dor, é angústia. Todo divórcio é o resultado de um sofrimento amargo que chegou à última consequência. Temos que parar de ter esse juízo e ficar tentando julgar e querer ser Deus. Deus me livre se você e eu fôssemos Deus. Deus me livre. Então imagine só que chegue a uma situação dessa. Misericórdia. Agora, olhe para mim. Aí a comunidade, olhe para mim, a comunidade. Aquela igreja que se diz de Jesus Cristo, cujos irmãos se dizem discípulos de Jesus Cristo, seguidores de Jesus Cristo. Não sei se vocês sabem, né? Mas se não sabem, vou dizer agora para vocês. Ser um discípulo de Cristo é dizer que Jesus, quanto à sua obra, suas palavras, seus ensinamentos, é a coisa mais linda que existe, é a coisa mais certa que há em todo o universo, e que, portanto, você decidiu seguir exatamente o modelo dele. A igreja que assim diz, agora vai pôr para fora da comunhão o Cádimo e a Nayana, porque divorciaram. Entenderam ou não? Quem está entendendo? Serão privados de ter uma mudança. Digamos que o rompimento, esse suposto divórcio, suposto, que aqui tudo é tese, digamos que tenha sido fruto de um coração duro, como disse Jesus acerca do divórcio em relação a Moisés, certo? Esse coração não tem que ser amolecido? Esse coração não tem que ser cultivado? Esse coração não tem que ser mudado? E expulsando da comunidade, eles terão a chance? Ou talvez lá fora seja o melhor lugar, porque aqui dentro não há cultivo. Entenderam ou não? Quem está entendendo? Mas não, nós precisamos ser alguém que acolha esse casal. E diga, aqui é o melhor lugar para vocês seguirem. Ouvindo a palavra. De repente, lá na frente, vai gerar uma revolução, uma mudança nos corações. Se tiver a chance, a oportunidade ou a possibilidade de reatarem, às vezes reatam com maturidade. E se não houver, que cresçam e amadureçam, e sigam e sirvam a Deus. E aí no dia do juízo, aquele dia, sexta-feira, dia 18 do mês de dezembro de 3017. Entenderam o que eu estou dizendo, né? Aí deixa Jesus falar com eles. Porque aí é Jesus falando, né? E ele sabe de tudo e nós não sabemos nada. Porque Jesus não julga atitudes. Ah, não? Não. Ele não julga palavras que saíram dos seus lábios. Não, não. Ele não julga a sua roupa, a sua cor de pele. Ele não julga se você bebe cerveja, se você não bebe. Se você se divorciou ou não. Ah, o que ele julga então, pastor? Ele julga o que Jesus disse que ele julga. Os intentos do coração.
Jesus disse que tem gente orando nas praças, e esses estão condenados ao fogo eterno, porque oram nas praças, para serem vistos dos homens. Jesus disse que há pessoas que serão condenadas ao dano eterno, porque jejuam, e o fazem para serem vistos dos homens. Jesus fala daqueles que são hipócritas, e que estão indo a passos largos, para o lago de fogo, porque dão esmolas, e o fazem para serem vistos dos homens. Aí vem Tiago para poder equilibrar e fala: entretanto, Raabe, diferentemente dessas que oravam, jejuavam e davam esmola, era uma prostituta e conseguiu uma grande proeza, que foi despistar as autoridades lá de Jericó, mentindo quando acolheu 2 espias, e porque fez tamanha barbaridade dessa chamada por nós de pecado, por esse motivo ela foi justificada diante de Deus. Como é que você explica isso? Então o nosso ministério, diante de tantas evidências, decidiu ser apenas um grupo de pessoas que se amam, que se cuidam, que se interessam um pelo outro e que são orientados a partir da revelação de Deus, a partir das Escrituras. Somos orientados a olhar para Cristo, sem nenhum tipo de controle sobre a sua vida, sem nenhum tipo de perseguição. Agora, a igreja institucionalizada, que é a igreja com a qual nós estamos acostumados, ela fica querendo dominar. Ah, eu não vou para essa igreja, porque nesta igreja tem uma pessoa, ou tem 2 pessoas, que tal. Vocês acreditam? Eu vou falar algo aqui, é preciso falar para os irmãos. Acreditam que nós perdemos várias pessoas daqui? Várias pessoas? Porque um dia, na pregação, eu, Alexandre Rodrigues, disse que eu tenho uma filha que é homossexual. E o pior, minha filha não congrega. Já não congregava. Então, algumas pessoas falaram: não, se o pastor Alexandre tem uma filha que é homossexual, embora não congregue, eu não congrego nessa igreja, porque a filha dele é. Imagine se fosse eu o homossexual. Não, não, vamos pensar, poxa. Vamos pensar. Eu estou aqui abrindo meu coração para vocês. Aí, só que ninguém disse para mim: eu vou sair porque sua filha é homossexual. Preferiu dizer para outras pessoas. Eu queria tanto que falasse para mim. Eu não ia brigar com você. Eu ia apenas te fazer uma pergunta. Me dê um conselho. O que eu devo fazer com minha filha? Expulsar de casa? Hã? Quem acha que eu devo expulsar minha filha de casa? Deixa eu ver a mão aqui. Ninguém. Alguém em casa pode levantar a mão. Não é para expulsar então? Ah, mas se não expulsar, o pastor está em concordância. Eu em concordância com o quê? Com o quê em concordância? As pessoas crescem. Os filhos crescem. Minha filha menor, filha, vamos para o culto? Não, não quero ir. Mas por quê? Não, não quero, não estou com vontade de ir. Aí eu prego para ela o Evangelho, falo do Pai Celestial, falo do amor de Cristo, só coisas boas. Ela fala: não, papai, está tudo certo, mas não quero ir para a igreja. Eu falei: então fique, filha, em casa. No dia que você precisar, nós estaremos todos lá, esperando por você. Outro domingo: filhas, vamos para o culto. Não, não quero, mas o dia que você quiser. Aí vocês vão me condenar por isso? Olhem para mim. Vão me julgar? É porque a filha do bispo Alexandre não vai para o culto. Vocês estão entendendo, pessoal? Mas não seria o caso, olhem para mim, de todos vocês falarem: bispo Alexandre, que coisa. Você deve estar sofrendo, você deve não ter desejado ou não querer. Ninguém quer isso para si. Ninguém quer ver a sua filha ou seu filho sendo perseguido na rua. Quer? Alguém passa, está com uma pedra. Alguém passa, fala uma piada, alguém quer. Quem se interessou pelo sofrimento de alguém aqui? Não houve? Não, calma. Não é pessoal. Eu estou falando no geral, não é pessoal. Eu sei que vocês se preocupam.
Seria a hora dos irmãos todos falarem: irmãos, vamos orar pelo pastor, vamos visitá-lo. Ele deve estar sofrendo. Alguém pensou em me visitar? E quem diz que pastor precisa de visita? Pastor não é gente. Pastor não é gente. Pastor é Deus, todo-poderoso, todo-suficiente. E ai dele se alguém porventura ouvir, fazendo qualquer coisa que fuja das regras estabelecidas e canônicas da religião. Porque ele não é homem, não é ser humano, não peca, não erra, não come, não bebe, não caga. Porque Deus não caga, os deuses não cagam. Ofende essa palavra, não ofende? Ofende? Palavra feia, pastor. Diga obra. Se eu dizer, pastor, não obra, você vai entender a obra de Deus. Não defeca. Pastor, essa palavra eu não conheço. Talvez você só entenda com a palavra do dia a dia. Aí você começa a falar assim: puxa, eu começo a entender. Pastor é gente. Quando o Tiririca ganhou a eleição para deputado federal na primeira vez, ele passou por uma situação muito horrível. Porque logo, aqueles que viram que ele ganhou com o maior número de votos que todo mundo, tentaram arranjar um jeito de anular a vitória dele. Ele não sabe escrever. Analfabeto não pode ser deputado federal. Aí começou, ele não sabe escrever, não sabe falar, não sabe. Aí um dia colocaram para fazer uma prova. Escreveu o nome do pai, da mãe, sei lá, alguma coisa. A data de hoje, vai assinar o nome. Ele foi lá, tremidinho, mas saiu. Aí, pronto, sabe escrever o nome, já pode ser deputado federal. Quando saiu, estava a imprensa, estava todo mundo para ver a cara do palhaço, né? Não é do palhaço? Não Tiririca, não é palhaço? Quando ele saiu, que ele olhou, ele disse assim: olha, cachorro também come. Cachorro sente frio, cachorro sente medo. O que ele quis dizer com isso? Por que vocês tratam uma pessoa como eu assim? Porque vim do circo? Porque sou palhaço? Porque faço palhaçada para ganhar a vida? E vocês gostam da minha palhaçada? Inclusive, vocês se alimentam das minhas palhaçadas? E agora vocês querem fazer o que comigo? Querem me anular? Querem me anular da existência? Aí ele disse: mas cachorro também sente medo, frio. Então, pastor é gente como vocês. Mas aí, o que fazer? Não era o momento da igreja toda dizer: gente, vamos todo mundo fazer uma serenata para Michele? Ou não era? Mas se fizer, a igreja vai estar passando a mão no pecado, na cabeça do pecado. Tá bom, você não tem pecado. O que você faz aqui? Aqui só tem pecadores. E todos os pecadores tentando melhorar um pouquinho mais a cada dia, e está difícil de melhorar. Está difícil de melhorar. Ou não está? Talvez você ache que não esteja difícil, até porque você não tem nada para melhorar. Porque você nunca começou nada. Você nem nasceu para o mundo, você nem existe. Você ainda é um primata. Está lá atrás da pré-história. Você nem chegou ao estágio de um centauro. Era a hora da igreja acolher a Michele. Olha, veja bem, esse aqui é a título de exemplo. Eu não estou. Agora o pastor está defendendo a filha dele. Defendendo. E eu preciso defender alguém? Eu estou dizendo, por que nós queremos institucionalizar o de volta à palavra? Por que nós queremos fazer isso? Não vamos fazer. Nós não vamos fazer isso. Não sei se vocês entenderam, mas o painel que está aqui atrás, com aqueles rostos todos, quer dizer a ordem de Melquisedeque, quer dizer todos são de Deus, não importa. Agora, existe o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, que no interior de cada um de nós está nos conduzindo a toda a verdade. E Ele vai corrigir todos os caminhos escabrosos do coração. Ninguém vai escapar. Minha filha não vai escapar.
A menor não vai escapar. Eu não escaparei. Você não escapará. Por que não levar a sério? Por que não abominarmos definitivamente a igreja institucionalizada e falarmos nós aqui não queremos igreja aqui de instituição, não queremos homem dominando sobre nós, não queremos ninguém nos vigiando, ninguém nos fiscalizamos, queremos um ambiente de liberdade em Cristo, onde a verdade é anunciada e cada um que coma e se alimente da palavra, e cada um que absorva o quanto puder absorver da palavra. E aí, só se preocupar com a vida do vizinho, só quando for para levantar o outro. Só. Não é para levantar? Não. Não é para ajudar? Não. Ore por ele. Se não consegue orar porque você está cheio de juízos, se cale. O seu silêncio vai ser favorável a você no dia do juízo. Pelo menos, se você pecou, você não envolveu nenhuma outra pessoa no seu pecado, porque você ficou só para você. Diminua as dores. Você não precisa sofrer tanto. Então esse ministério, o Ministério Apostólico de Volta à Palavra, é um grupo de pessoas. Hoje eu disse para uma pessoa o seguinte: meu sonho é acabar com essa plataforma aqui, ó. Arrancar ela. Jogar fora. Meu sonho. Por quê? Porque quem está aqui em cima, no meu caso, é visto diferente. Isso aqui é para eu ver melhor os irmãos lá do fundo. Só isso. Mais nada. Nada, 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 nada. Não tem santidade aqui em cima nenhuma, que não sejam as próprias pessoas que aqui estão. E não há santidade aí embaixo, senão as pessoas que aí estão. E tanto faz vocês todos estarem aqui em cima e eu aí embaixo, e vice-versa, não tem diferença. Teve um pastor que ficou tão desesperado, no sentido disso que eu estou colocando aqui, que resolveu colocar um aviso na porta da entrada do local de reuniões. Colocou: proibida a entrada de pessoas que não tenham pecado. Está proibida a entrada de pessoas justas, santas, íntegras. Só está permitida a entrada de pecadores. Colocar aqui? Não, aqui eu falo. Mas se não ouvir, ler muito menos. Porque aqui a palavra entra no ouvido, nem que ela não queira. E lá ela fecha os olhos para não ler. Aqui ela vai ter que ouvir. Então, queridos, esse ministério é isso. Comunidade, amor, compreensão, exortação, diante de qualquer pecado deliberado. E esse pecado for pecado, porque claramente ele vai de encontro à vida do Cristo de Deus. Qualquer atitude, palavra e gesto que for de encontro à vida, ao falar de Jesus Cristo, é pecado. E aí cabe a exortação em amor. Aí cabe o pastor, um obreiro, um irmão, qualquer pessoa, uma criança, chegar para o outro em amor e falar: por que você está procedendo contra o Evangelho? Você não sabe que não é lícito a um cristão proceder como um pagão? Você nunca leu na Escritura que nós não devemos andar como andam os gentios? Que não têm acesso à luz, à iluminação do Evangelho? Aí cabe a exortação. Amém, queridos? Então, essa é a natureza desse ministério. A Vera dirá, entre aspas, em tese: pastor, eu não gostei, agora eu comecei a compreender o de volta à palavra, e eu estou achando que não é bem isso que eu estou procurando, até porque eu acho que vocês estão todos errados. Aí eu diria para Vera: Vera, serva do Deus vivo, enquanto serva de Jesus Cristo, você tem toda a liberdade de permanecer conosco, sempre será amada. E tem a liberdade em Cristo de não permanecer conosco. Você pode ir, você pode vir. E há várias instituições, para onde você pode ir. Você pode ir para a igreja do véu.
Igreja Universal do Reino de Deus, Batista, Adventista, Presbiteriana. Você pode ir para a Casa da Bênção. Você pode ir para as Testemunhas de Jeová. Você pode, inclusive, ser espírita. Não é? Você pode... Pastor, você está aconselhando? Não, estou dizendo as possibilidades. Depois que você for em tudo, se não encontrar nada melhor, vem para cá. Você vai ser recebida como sempre foi. E o fato de ter saído em busca de uma grama melhor não te fará pior por isso. Você é serva de Deus. Nenhuma comunhão, nenhum ajuntamento, nenhuma amizade, nenhuma irmandade vale a pena quando é imposta. A pior coisa que tem é quando tem uma relação entre um homem e uma mulher casados. E um tem que se relacionar pela obrigação do casamento. Horrível. Por que tem que ser assim? Por que não vivermos com um coração livre de qualquer peso? Por que não fazermos valer o Evangelho que tira o medo? A Bíblia diz que o amor lança fora o medo e nós estamos cheios de medo. Medos de fazer, de entrar, de sair, de olhar, do que o Rodolfo vai dizer de mim, cheio de medos. Olhe para Jesus. Ele é o modelo. Então, esse ministério não vai se institucionalizar. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Quem quer que ele se institucionalize e eu vire um papa? Nós temos tanta coisa para se preocupar, tanta coisa. Estamos perdendo nosso tempo com coisas tão pequenas que não dizem respeito às nossas vidas. Tá bom? Bem, a mensagem que eu iria ministrar hoje, intitulada Descobrimos a vacina, e agora? Eu quero apenas dizer para vocês sobre essa mensagem que nada tem a ver com a vacina do coronavírus. Se você pensou que eu ia aqui falar se você deve tomar vacina ou não, na verdade, eu não vou falar centenas, mas umas dezenas de pessoas já me procuraram. Pastor, eu devo tomar a vacina? Aí eu respondo, minha irmã, você tem que perguntar para o Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, para os médicos. Eu não tenho como te falar. Não é porque o anticristo está vindo dentro da vacina. Eu digo, não, disso você não tenha medo, não. Porque ele já está dentro de você tem muito tempo. Ele já te absorveu por detrás e por diante. E antes que a palavra saia da sua boca, ele já está lá cultivando pensamentos para serem ditos. Não se preocupe que a vacina não trará o anticristo, porque ele já está. Tá bom? Alguém me perguntou, pastor, mas a pessoa vai virar um jacaré se tomar a vacina? Porque ouviu alguém dizendo que vira jacaré. Aí eu não sei o que responder. Eu falei assim, a única maneira de saber é você tomando. Se você virar um jacaré, você tem a resposta. Se não virar, você tem a resposta. Uma outra coisa que nós não vamos fazer é não vamos nos envolver nas brigas partidárias. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Lá de cima. Não trabalhem com as coisas aqui da terra. Um pastor me disse recentemente, você é irresponsável, você tem que orientar a igreja em quem votar, você tem que orientar em qual partido. Eu digo, isso aí faz na sua igreja, na nossa não. Na nossa comunidade, os irmãos são livres para exercer o livre pensamento, a livre escolha. E somos orientados pelo Evangelho. Do Evangelho nós falamos. Agora meça todas as suas ideologias pelo Evangelho e vá em frente, que não tem como dar errado.